Gravando já. Bom, pessoal, então eu apresentei a primeira parte, envolvendo os modelos de simulação. Agora eu vou entrar na segunda parte. Lembrando lá da forma como a gente fez a classificação de modelos, né? A gente definiu primeiro os modelos de simulação, tá? Agora a gente vai definir, vou apresentar, né, como trabalham dois tipos de estimadores de função objetivo rápido, estimadores rápidos de função objetivo, né, pessoal? E depois vou entrar na parte de fidelidade de modelos, que aí envolvendo, voltando lá para a parte de modelos de simulações e tudo mais. Então, primeiramente, né, por que a gente usa o simulador, né? Só para a gente entender qual que é o contexto da utilização de um simulador rápido de função objetiva, né? A gente usa de diversos cálculos, né, para entender um problema real, que é totalmente desconhecido, que é o modelo de reservatório, né? Então, a gente usa dessa ferramenta, desses cálculos, para poder prever a produção futura do campo e validar, muitas vezes, checar, validar alternativas de aumentar a recuperação do óleo, né, de acordo com um risco conhecido, tá? E aí vem a pergunta, né, por que a gente vai acelerar, né? Por que a gente vai usar um estimador rápido, né? O próprio nome já diz, né? É um estimador rápido de uma função objetivo, né? Lembrando que o simulador, imagina o simulador como uma caixa preta, né? Vamos olhar essa imagem a seguir, tá? Imagina o simulador como sendo essa caixa, esse reservatório aqui, tá? Dado alguns certos inputs, né? Porosidade, permeabilidade, dados de PVT, dados de rocha fluida, etc., o simulador gera outputs. Tá? Esse output pode ser, por exemplo, uma produção de óleo ao longo do tempo. Tá? Esse output, ele pode ser gerado em diversos tempos. Né? Então, eu posso ter a produção acumulada de óleo, em um determinado tempo T1, posso ter a produção acumulada de água, posso ter um indicador econômico, VPL, em determinado tempo, posso ter a produção acumulada de gás e assim por diante. Tá? Só que muitas vezes, pessoal, esse contexto, né, inputs, simula, gera outputs, ele é muito lento, principalmente quando a gente vai para trabalhar com métodos mais robustos, né, nas três áreas que eu apresentei, seja ela para reduzir incertezas, somente prever a produção, ou a parte de tomada de decisão, que aí eu não tenho mais uma estratégia de produção fixa, como eu tenho quando eu vou somente prever a produção do reservatório. Então, à medida que eu aumento uma robustez no modelo, eu preciso de um número de avaliações muito maior dessas funções de objetivos. Tá? Então, assim, e esse tempo tende a aumentar ainda mais à medida que eu vou para problemas probabilísticos. Então, eu não estou avaliando um único modelo, estou avaliando centenas, milhares de modelos ao mesmo tempo. Então, esse processo aqui de entrada e saída, ele pode se tornar custoso computacionalmente, que muitas vezes, como eu comentei lá, né, é tipo um tripé, né, eu não tenho tempo disponível para poder fazer essas avaliações, eu preciso de uma decisão rápida. Muitas vezes eu não tenho recurso computacional para rodar esses modelos, né, então eu preciso também, eu não tenho recurso computacional, preciso rodar isso de forma rápida, preciso ter uma estimativa, né, porque assim, a gente tem que pensar o seguinte, eu estou estimando uma função objetiva, mas não necessariamente vai ter um mesmo grau de confiabilidade do simulador, porque o simulador, ele incorpora a física. Os estimadores rápidos de função objetivo, não. Tá? É uma função analítica. Então, aí que vem a proposta, né? Por que a gente acelera, né? Então, a gente quer gerar, né? A gente quer, com o uso dessa ferramenta, né? Simulador, a gente quer tornar o processo mais eficiente. E aí a gente começa a incorporar o quê? As proxies são os tipos de estimadores rápidos, né? As proxies, os modelos híbridos, a inteligência artificial, os emuladores, de forma que a gente possa tomar uma decisão mais rápida, né? Baseado, claro, sempre na importância do estudo, no tempo disponível e nos recursos. Tá? Agora eu vou apresentar, tipo, 3 atividades principais desse processo de aceleração, né? Primeiro, né? Aceleração sem perda de acurácia. Um exemplo que eu dei para vocês lá nos slides anteriores é fazendo o quê? Ajustando o modelo numérico, certo? As condições numéricas eu consigo reduzir tempo sem perder a acurácia. Outra coisa que eu consigo reduzir tempo é aumentar o número de processadores, porque quando eu falo de um simulador numérico de reservatórios,
esses modelos, esses simuladores, hoje eles são possíveis rodar em clusters, por exemplo, com vários nós de simulação. Como tem vários nós, eu posso rodar esses modelos em paralelo. Então, ao invés de rodar sequencialmente, quando você olha na sua máquina, por exemplo, seu computador pessoal, você olha lá o número de processadores. Quantos processadores tem? Tem 4 processadores físicos, mas ele emula mais 4, então tem 8 no total. Então, você consegue usar, ao invés de ele usar para cada, você tem 8 modelos de simulação, aí você manda simular sequencialmente, cada processador vai representar um modelo de simulação. Quando eu falo em paralelo, eu estou mandando um único modelo de simulação para ele usar os 8 processadores da sua máquina. Então, isso que é o paralelo. Então, eu consigo aumentar o número de processamento paralelo desses modelos de simulação. E aí eu consigo o quê? Reduzir o tempo, tá? E ao mesmo tempo manter a acurácia. Então, por isso que a primeira das atividades de tipo de aceleração é sem a perda de acurácia, tá? Uma segunda atividade de aceleração é com a perda de acurácia. Mas como que seria isso, né? Vou dar um exemplo, pessoal. Imagina que vocês têm esse reservatório, vocês têm um reservatório inteiro aqui, tá? E esse reservatório, ele possui dimensões, assim, gigantes, né, vamos dizer. E ele é totalmente discretizado. Então, para você rodar esse modelo aqui, você demandaria, por exemplo, 3 dias, tá? Só que aí você pensa no seguinte, poxa, mas eu não estou interessado em toda a área do meu reservatório, eu estou interessado somente nessa região aqui, tá? Então, para que você vai simular todo o reservatório, sendo que o seu interesse é somente nessa região? Então, a gente pode fazer o que a gente chama de sector modeling. A gente pode dividir esse reservatório em 2 regiões, criar condições de contorno para que eu possa balancear o fluxo, né? Porque você tem que imaginar o seguinte, isso aqui não é fluxo zero, tá? Se há uma comunicação e há poços, tanto de um lado quanto do outro, há comunicação. Então, aí eu preciso determinar condições para que eu possa ter um fluxo equilibrado desse fluido entre as regiões. E aí eu simulo somente essa região aqui, com o tratamento devido para esse boundary, para esse limite aqui. Então, ao invés de eu usar, por exemplo, rodar em um dia, eu rodo em alguns minutos somente a região de interesse. Só que muitas vezes não é a mesma, não possui uma acurácia tão boa quanto fosse simular todo o reservatório. Mas aí tá, eu estou perdendo uma acurácia, né, só que eu estou ganhando em tempo de análise do meu resultado. Então, isso que é o interessante, né, pessoal? Você sempre tem um equilíbrio entre um e outro, tá? Então, por isso que esse aqui é uma aceleração com perda de acurácia, tá? Uma outra atividade que é uma atividade de aceleração de parte do meu processo, tá? Então, no primeira etapa, eu estou pensando em todo o processo sem perda de acurácia, no segundo, com perda de acurácia, e o terceiro, eu estou pegando o seguinte, um exemplo, tá? Aqui eu tenho uma função de retorno, que é o valor presente líquido, aqui eu tenho uma outra função, que é a produção acumulada de água, tá? Esse processo aqui, o que eu estou fazendo? Todos esses pontos aqui são valores da função objetivo, NP versus WP, tá? Então, se eu pego esse ponto aqui, é o WP com NP aqui, NPV, desculpa, pessoal, o valor presente líquido. Então, imagina aqui, se eu fosse percorrer todo esse modelo aqui, com todos esses pontos que estão destacados aqui, usando somente simulação, eu iria demandar aí, pode colocar aí fácil aí uns 15, 20 dias para poder percorrer tudo isso. Então, o que eu faço? Poxa, ao invés de eu usar somente simulação em todo o processo, eu vou usar parte do processo, eu vou usar uma FOF do tipo proxy. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esses pontos verdes aqui que eu estou destacando para vocês, para gerar uma função analítica, tá? E a partir dessa função analítica, eu vou extrapolar para as outras soluções do meu reservatório. Então, o que eu estou fazendo? Praticamente, eu estou fazendo uma interpolação entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. E aí, para que eu possa obter essa nuvem de pontos aqui. Então, os pontos verdes são os modelos que eu usei, eu estimei usando o simulador, tá? Os pontos, no caso aqui, em laranja, são os pontos estimados pela FOF, tá? E aí eu consegui obter essa nuvem de pontos, sendo que eu consigo obter aqui meu máximo valor de VPL, minha mínima produção de água, e aqui seria um ponto que eu considero ótimo, né? Porque com praticamente o mesmo valor de VPL aqui, eu consigo reduzir a produção de água sem impactar tanto o meu retorno financeiro do projeto.
Então, então isso que é acelerar parte do meu processo. Ver onde que é o mais custoso computacionalmente, rodar algumas vezes esse processo, usando simulação, usar esses dados como informação de treinamento. Tá? Aí eu gerei essa função analítica, usando uma metodologia específica, e aí eu tive essa nuvem de pontos. Tá? Da mesma forma, pessoal, eu posso... Ô, Guilherme, Oi? licença. Em relação ainda à setorização, existe, por exemplo, a lei dividida em dois setores. Existe algum reservatório que eu possa dividir em mais setores? Sim, você pode fazer isso, Igor. Geralmente, como que a gente faz, né? Geralmente você usa linhas de fluxo para saber como que está o comportamento do fluido na região entre poços, tá? E aí, a partir dessas linhas de fluxo, você setoriza o seu reservatório. Esse reservatório que eu estou mostrando para vocês é um reservatório que ele tem fluxo de óleo, água, tudo mais, ao longo de todo o reservatório. Então, ou seja, ele tem regiões conectadas. Diferentemente de um reservatório, vou dar um exemplo, tá? De grande dimensão, na qual, imagina aqui, imagina o campo do pré-sal, tá? Eu tenho no campo do pré-sal, eles começaram a explorar essa área. Eles mapearam toda essa região aqui, em vermelho, e aí eles começaram a produzir essa área aqui. Então, aqui eu tenho uma plataforma, tal, estou explotando nessa região aqui. Aqui eles não começaram a produzir ainda. Mas aí eles começam, não, vamos produzir outra região aqui. Daí eles vão lá, colocam uma outra plataforma aqui, começa a produzir. Então, esse tipo de setorização aqui, ele é decorrente de acordo com o número de plataformas que você está utilizando no seu modelo, tá? Então, você define o número de setores de acordo com o número de plataformas, tá? E muitas vezes, esses campos de grandes dimensões, não existe uma comunicação muito ativa nessas regiões do bloco. Aí você trata essas regiões como fluxo boundary zero, tipo fluxo zero, tá? Aqui já é diferente. Aqui eu preciso ter um equilíbrio nessa setorização, tá? Porque eu tenho uma comunicação alta entre essas regiões. Então, o que geralmente é feito? Por exemplo, o que foi feito nesse artigo aqui específico? Foi colocado poços virtuais ao longo de toda essa linha, que foi definido o corte, de forma que esses poços virtuais, poços injetores ou produtores, pudessem fazer o balanço de massa que teria nessa região aqui. Só que esses poços não existem na realidade, são poços, como o próprio nome diz, já poços virtuais. Então, o número de setores vai depender do tipo de problema que você quer, que você gostaria de resolver, né? Esse aqui, a setorização foi definida de acordo com o número de plataformas, tá? Esse aqui, a setorização foi definida de acordo com as linhas de fluxo, tá? Então, ele obteve aqui uma região que não afetaria tanto o fluxo entre os reservatórios, tá? Porque apesar deles ter os poços virtuais, a gente não consegue garantir 100% que tem o mesmo fluxo que se fosse a região simulada por inteiro, né, por completo. Tudo E bem, Igor? em relação a essa, deu para entender, em relação a essa perda de acurácia, existe um percentual, assim, aceito de erro, alguma coisa do tipo que é estimado? Como é que funciona essa questão do erro? Geralmente é feito na pesquisa, Igor? A gente faz o seguinte, vou te dar um exemplo desse artigo. Nesse artigo, ele simulou o campo todo, tá? Como se não tivesse a setorização, e depois ele simulou com a setorização proposta. Aí ele foi e comparou as curvas de produção, tá? Aí ele viu que as curvas de produção estavam muito próximas, tá? Tinha algo mais ou menos assim, um exemplo, tá? E aí o que acontece? O tomador de decisão ele conhece ele está visualizando esse erro tal e tudo mais, ele sabe que há um erro no processo, tá? E aí ele fala assim, não, eu assumo esse risco, não, eu sou avesso ou não a esse risco de assumir essa diferença entre a informação simulada e a informação real, tá? O que ele tem que levar em consideração é o seguinte, se esse modelo demanda, por exemplo, 7 dias para simular o reservatório todo, e eu estou com interesse somente no setor 1, aí eu assumo que isso aqui eu vou simular em sei lá, 1 hora, tá? Para obter o resultado que eu obteria simulando o reservatório todo em 15 dias. Seria, vamos dizer assim, um valor totalmente aceitável mediante a perda de dado que ele vai estar tendo. Assim, como eu disse, essa perda de acurácia, ela não existe um padrão, mas a gente define, né? Não sei se vocês já chegaram a ver, mas eu acho que ao longo da disciplina, ao longo principalmente do projeto, vocês vão ter os indicadores que vocês avaliam
se é aceito ou não. Os indicadores que a gente costuma utilizar é o indicador de qualidade, que é o NQDS, que é o Normalized Quadratic Distance with Sign, que é um indicador que avalia o quão longe ou quão distante você está da sua referência, seja ela um dado observado ou seja uma referência, nesse caso aqui, é o nosso modelo simulado por completo. E aí a gente define tolerâncias, né? Por exemplo, aí tem um valor, se ele está no valor 1, é um valor que a gente considera super bom, ótimo, excelente. Está na região entre 1 e 2, ele é muito bom. Região entre 2 e 3, na região bom, e assim por diante. E aí, quando você olhar esses gráficos, depois eu posso até achar, ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês. E aí, quando você estiver nessas regiões, você vai avaliar, mas eu quero algo que esteja no intervalo muito bom, excelente, ou regular, para mim estaria ok. Então, vai depender muito da pessoa que vai estar analisando os resultados, mas a gente consegue te dar uma ideia de quanto você está errando no processo usando esses indicadores, por exemplo, esse que eu citei para você, que é o NQDS, que a gente usa, que é muito comum para a gente avaliar os resultados da simulação, né? Que é um indicador que foi desenvolvido internamente no grupo. Entendi. Entendeu? Depois aqui, no final, eu mostro para vocês um exemplo de gráfico NQDS, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Bom, caminhando então, pessoal. Um outro exemplo, né, seria aqui... Desculpa, pessoal. Aqui, no caso, eu estou com duas funções de objetivos, né? Estou tomando uma decisão multi-objetivo, multicritério. Aqui eu tenho, nesse outro gráfico, eu tenho o NP, é uma curva de risco que a gente avalia. Lembrando que aqui são todos os modelos simulados, ou seja, eu tenho aproximadamente, se eu não me engano, são 500 modelos simulados, tá? Aqui, qual que é a ideia, né, da proxy? Ela reproduzir os dados do simulador, ou seja, reproduzir o dado de output, né? Aqui, por exemplo, eu estou reproduzindo o WP e o NPV pela proxy. Nesse caso aqui, eu estou reproduzindo um indicador, que é o NP. Então, aí eu reproduzi pela linha em vermelho aqui o resultado da proxy. E a linha azul é o resultado do simulador. Então, se a gente olhar aqui, a gente considera um resultado relativamente bom, né? Porque as curvas estão muito próximas uma da outra, as curvas de risco. Tá? E aí, se a gente olhar aqui em termos desse indicador que eu falei para vocês, pessoal, nesse caso, comparando uma curva em relação à outra, está em torno de 0,04. Então, é um indicador quantitativo que ele nos embasa para a tomada de decisão de uma análise qualitativa. Tá? Então, essa é a ideia. Então, a proxy, nesse caso, ela está reproduzindo a aplicação, reproduzindo a resposta do simulador com uma previsão de produção, com uma estratégia de produção fixa. Tá? Então, é isso que eu queria fazer. Eu queria reproduzir a curva de risco. Então, ao invés de usar o simulador, eu rodei algumas vezes o simulador e construí a minha proxy, que é, no caso, uma FOF. Né? Outro caso agora, ao invés de usar a FOF do tipo proxy, eu estou usando agora a FOF do tipo emulador. Tá? O emulador aqui, no caso aqui eu tenho volume de óleo, tá? Nesse eixo aqui, e aqui o tempo em dias. Aí o que eu estou avaliando aqui? Se a gente olhar em vermelho são os cenários iniciais, aqui eu estou fazendo um estudo probabilístico, né? E em verde são os cenários até, vamos dizer assim, com assimilados os dados até 1.000 dias, tá? Aqui 1.000 e 3.500 dias são tempos de informações. Então, para construir esse emulador, até 1.000 dias, eu considerei, até esse período aqui, eu considerei informações até 1.000 dias. Aí eu construí um outro emulador com informações até 3.500 dias, tá? Então, em verde clarinho, são os emuladores usando informações até 1.000 dias, tá? Em azul clarinho aqui, o azul ciano aqui, são as informações utilizadas para treinar o emulador até 3.500 dias. Então, eu usei informações daqui para o passado, tá? E aqui seria em azul a minha referência. O que a gente nota, né? Se a gente nota que à medida que a gente vai adquirindo informações, a linha verde está mais ou menos com essa variabilidade aqui, tá? A linha azul, eu já reduzi bastante essa variabilidade aqui, tá? Então, eu estou nessa região aqui. Então, o que nos mostra? O emulador, ele nos permite conhecer sobre o reservatório e reduzir essas incertezas, tá? Essa é a função do emulador.
Então, ao invés de eu usar somente simulação, eu uso algumas rodadas do simulador para descartar o que eu tenho certeza que não é a resposta. Tá? Aí eu descartando essas informações que eu tenho certeza que não é a resposta, eu tenho essa informação aqui do emulador. São todas essas curvas aqui que está dentro, que a minha resposta, a realidade minha, né, que é a minha realidade que eu estou chamando aqui de realidade hipotética, está contemplada. Então, essa é a ideia do emulador. Tá? Um outro exemplo de emulador seria esse daqui, né? Aqui, no caso, eu tenho a vazão de líquido, nesse eixo, no eixo Y. Aqui no eixo X eu tenho tempo em dias, tá? A minha referência, ou seja, que eu considero, seria essas bolinhas na cor preta, tá? Essa é a minha referência. Até aqui, a referência do... Aqui é o período de histórico, ou seja, daqui para cá são os dados observados, tá? Daqui para cá, que é a etapa de previsão, a etapa de futuro, eu só tenho esses valores aqui porque a gente tem um caso benchmark, que é o Unicim 1R. Então, a gente só é possível plotar isso aqui porque a gente conhece a realidade. Em casos práticos, a gente não vai ter essa informação de futuro, tá? Então, por isso que eu tô destacando isso para vocês. Então, se a gente observar, qual que é a ideia do emulador aqui, tá? Eu tenho meu dado de referência, meu dado de histórico, meu dado conhecido, tá? Os dados que foram usados no processo de construção do emulador foram somente os dados de histórico, ou seja, daqui para trás, tá? Daqui para o futuro só foram utilizados para verificar a qualidade. Tá? O inicial, o sorteio inicial com as incertezas do reservatório estão mapeados com essa variabilidade aqui, são todas as curvas em cinza. Aí, à medida que eu fui avançando no processo de emulação, então eu ia avançando um tempo, ia construindo um emulador e assim por diante, até chegar à etapa final, eu gerei essa wave final aqui, que é a linha em verde, tá? Ou seja, é a linha que está contemplando a minha resposta do meu simulador. Se a gente olhar aqui para o passado, a linha verde está exatamente onde está a linha do simulador aqui, tá? Se a gente olhar aqui, somente a gente tem essa dispersão aqui por troca das condições de operação, tá? Mas aí a gente tem aqui o nosso modelo, o emulador sendo utilizado para excluir respostas que não fazem parte que não contemplam a solução, né? Que não contemplam os dados observados. Então, com o emulador, eu consegui reduzir essas incertezas, conhecer mais sobre o reservatório, e na previsão mostrou que os modelos selecionados estão ok, né? Possuem uma boa qualidade. Lembra, pessoal, é importante nos estudos também que vocês forem fazer dos projetos, o passado, fazer só a simulação de dados, redução de certeza, por si só não é suficiente. A gente precisa sempre fazer a extrapolação. Tá? Então, quando a gente estiver falando de passado, para você verificar a qualidade da sua resposta, você tem que fazer a extrapolação para o futuro. Tá? Só assim você vai verificar qual a qualidade do seu modelo, qual a confiabilidade do seu modelo. Então, é importante vocês ficarem atentos nisso nos projetos. Tá? Agora, entrando em mais detalhes em relação a FOF do tipo proxy, né? Então, no termos do modelo de simulação, eu tenho blocos, eu tenho as variáveis, eu tenho os atributos, tudo isso ele consome um tempo computacional elevado, tá? E esse processo computacional, ele tende a ser ainda mais lento à medida que eu vou, vamos dizer assim, deixando o processo mais complexo, eu vou adicionando informações, eu vou trabalhando com estudos probabilísticos e tudo mais. E aí, fazendo com que esse processo se torne lento, muitas vezes a gente precisa fazer simplificações no processo. Se a gente fazendo simplificações no processo, ele reduz as nossas chances de encontrar as melhores soluções. Tá? Reduzindo as nossas chances de encontrar nossas soluções, o que acontece? Vamos pensar em termos práticos, né? O que quer dizer o termo proxy, né? Pensando em termos de a gente ter um processo custoso computacionalmente, se a gente fizer simplificações, a gente reduz as chances de encontrar as melhores soluções. Tá? O simulador, pensa aqui nessa imagem, né? É esse Bigfoot aqui, tá? Esse carro, tal, não sei o quê. Aí, a gente está pensando num processo de otimização, tá? A gente está com o objetivo de otimizar um processo usando uma FOF do tipo proxy. A nossa proxy é esse aircraft aqui, tá? Que é esse avião ultrassônico aqui e tudo mais, né? Qual que é o objetivo? Tá? O objetivo nosso vai ser chegar até o topo da montanha. O simulador consegue percorrer todo esse processo aqui e chegar até o topo da montanha?
Claro que consegue. É um Bigfoot e tal, totalmente preparado. Ele vai conseguir chegar sem nenhum problema. A proxy, só que aí ele chega, mas o tempo que ele vai demorar vai ser muito elevado, né? E aí, em termos desse avião ultrassônico aqui, ele vai conseguir chegar nesse objetivo aqui? Ele pode até conseguir, só que ele não vai conseguir pousar, né, pessoal? Então ele vai ter limitações. Ele vai ser mais rápido, com certeza, mas ele não vai conseguir pousar exatamente no alvo. Ele vai ter que pousar o quê? Pousar numa região vizinha, aqui e tudo mais. Então, essa é a diferença quando a gente fala de proxy e simulador, tá? O simulador consegue ir até o objetivo final? Sim, com certeza, só que ele vai demandar um tempo computacional mais alto, tá? Ao contrário da proxy, a proxy ela vai muito rápido, só que muitas vezes ela vai ter limitações. Limitações na resposta, limitações na forma como o problema foi setado, tá? Então, isso é bem importante. Então, em termos de ideia, qual que é a ideia da proxy, né? Ao invés de a gente usar muitas simulações, a gente usa um número pré-definido, né, de simulações. A gente constrói essa proxy, faz um teste de consistência, que a gente chama de validação. Uma vez que a nossa proxy está validada, a gente faz uma aplicação, tá? Então, a ideia da proxy, pessoal, é a gente utilizá-la não em todo o processo, mas usar ela como uma ferramenta auxiliar, né? De forma que a gente possa desenvolver e acelerar o processo, né? E trazer uma opção adicional, né? À análise, né? E além disso, que a gente possa também criar novas possibilidades, ou seja, a gente consegue percorrer o espaço de solução, a gente consegue ampliar o espaço de solução, como aquele exemplo que eu mostrei para vocês, que a gente conseguiu maximizar o valor do VPL e reduzir, ao mesmo tempo, a produção acumulada de água, utilizando um tipo de FOF. Tá? Então, é sempre importante a gente usar ela como ferramenta auxiliar, e nunca como todo o processo. E sempre lembrando, a gente gera a proxy, valida com o simulador. Chega lá no final, a gente obteve o valor máximo, a gente valida novamente com o simulador. Então, é um processo que a gente sempre tem que estar acompanhando com a simulação, para ver se as nossas respostas estão de acordo com o que ela foi designada, né? Exemplo de proxy, pessoal. Inteligência artificial, modelos de krigagem multivariada, é um exemplo de superfície também, como se fosse um interpolador, né? Metodologia de superfície de resposta, é um exemplo de proxy. O emuladores é um outro exemplo de proxy. Aí você pode falar, mas Guilherme, o que é a proxy, né? Vamos ver um exemplo de proxy, né? Um exemplo de modelo analítico, tá? Esse é um exemplo de proxy, pessoal, para NP. A gente tem termos lineares, termos de primeira ordem, termos de segunda ordem aqui, e termos iterativos, tá? Esse aqui é uma proxy para WP, que é a produção acumulada de água, uma proxy para fator de recuperação de óleo, uma proxy para um indicador econômico, que é o valor presente líquido. Então, isso aqui são proxies, são modelos analíticos. Você fala, Guilherme, mas o que é uma validação cruzada, né? Então, a gente gera proxy, agora a gente precisa verificar a consistência dessas proxies. A validação cruzada é simplesmente você fazer a validação cruzada da proxy com o resultado da simulação. Então, essa linha aqui em preto é a linha de 45 graus, ou seja, se a resposta da proxy fosse idêntica ao do simulação, todos os pontos estariam alinhados nessa reta. Então, esse aqui para o NP, tá? Então, a gente observa o quê? Todos os pontos estão muito bem alinhados. Lembra que eu falei lá? A proxy, ela tem um erro, claro, associado, né? Mas aqui a gente não quer obter a resposta exata, a gente quer usar ela como uma ferramenta auxiliar, tá? E aqui é o R quadrado desses dados, né? A gente está observando, não é o R quadrado da construção da proxy em si, né? Mas sim dos dados ajustados aqui. Tá? Outro exemplo de proxy, né? Depois que a gente validou a proxy, checou a consistência dela, a gente faz a aplicação. Qual que é a aplicação aqui? Construir a curva de risco, pessoal. Então, eu fiz a curva de risco para NP. Então, a gente observa em azul sempre o modelo simulado, em vermelho o modelo obtido pela proxy. E aqui o indicador quantitativo, né, da diferença entre as curvas. Aqui para WP, aqui para valor presente líquido, e aqui para o fator de recuperação de óleo. Então, a gente observa que a proxy que a gente gerou, ela foi validada estatisticamente e ela pôde reproduzir a resposta do simulador. Mas aí que tá, ela reproduziu a resposta do simulador com quanto tempo de economia, né? Se a gente olhar aqui, ela reduziu em termos de 50% a economia do processo, tá? Então, isso que é importante, né? A gente
verificou a qualidade, validou estatisticamente e a gente salva em torno de 50% o custo computacional. Então, essa é a ideia de um estimador rápido de função objetivo. No caso, esse aqui é um exemplo de proxy. Outro exemplo, né, é o que eu havia mostrado para vocês lá, só que aqui é o valor presente líquido pelo NP. Da mesma forma, os pontos verdes são os pontos que foram simulados, os em laranja, os pontos estimados pela função objetivo, no caso, desculpa, pela FOF, tá? E aqui são os valores máximo de VPL e valor máximo de produção acumulada de óleo, tá? Então, a mesma coisa, usando um tipo de proxy, tá? Aqui, no caso, eu considerei somente propriedades de reservatório, eu não considerei a variação das propriedades espaciais, tá? Quando eu falo propriedades espaciais, eu estou falando porosidade, permeabilidade e tal. Eu tenho um modelo único de distribuição de porosidade e permeabilidade para maximizar a produção. Maximizar a produção, eu estou alterando camadas de completação dos poços, onde os poços estão localizados, perfurados, etc. E aqui um outro exemplo, tá? Vou passar rapidamente, porque esse aqui eu já dei lá de motivação para vocês, tá? Mesma coisa aqui, com a proxy eu consegui definir essa nova escolha aqui, com um valor máximo de VPL, com uma mínima produção de água. Tá? O que é importante, pessoal, desse contexto, né? A gente falou de FOF e tudo mais, né? O que a gente não pode fazer, tá? Isso é muito importante. A gente não pode extrapolar muito longe do intervalo de confiança. Ou seja, que esteja fora do nosso intervalo de incerteza. Vou dar um exemplo, tá? Suponha que a nossa proxy ela foi definida no intervalo, por exemplo, de 10 a 200, tá? Para multiplicador de porosidade. Um exemplo, tá, pessoal? Se eu for lá, a minha proxy, ela só é válida, a minha FOF só é válida dentro desse intervalo. Se eu mudar esse intervalo de incerteza por 250, por exemplo, a minha proxy já não é mais válida. Eu tenho que gerar uma nova proxy que leve em consideração o intervalo de 10 a 250, tá? Então, isso é muito importante, pessoal, vocês manterem o intervalo na qual a proxy, a FOF, foi designada, ela foi gerada, foi construída, tá? Outra coisa, estimar um output do simulador no que ela não foi treinada. Por exemplo, eu treinei lá VPL, NP, WP, GP, por exemplo. Aí eu quero mapear o tempo de chegada da água, que é o Water Breakthrough. Eu não vou conseguir, pessoal, porque ela não foi treinada para isso. Ela foi treinada para NP, WP, GP e assim por diante. E outro ponto fundamental, eu não posso usar a FOF para substituir o simulador em todos os estágios. Eu utilizo ele em algumas etapas que são as mais custosas computacionalmente. E sempre eu estou trabalhando entre simulador, FOF, simulador, sempre trabalhando na validação cruzada, tá, pessoal? Nunca esqueçam disso, tá? Outra coisa, pessoal, que é importante também, né? Às vezes, não, vou construir uma proxy e tal. Só que se o simulador ele é muito barato para rodar, você não vai gerar uma proxy, né? Não faz sentido, né? Você gastar um tempo, um conhecimento estatístico e tudo mais para gerar uma proxy. Se o simulador é barato para rodar, utiliza somente o simulador, né? Então, é um ponto muito importante que às vezes as pessoas acabam esquecendo. Não, vou gerar uma proxy, vou usar uma técnica de machine learning, tal, não sei o quê, mas o simulador está rodando rápido, tá? Não preciso, eu tenho uma resposta confiável e tudo mais. Então, sempre atento a isso. Sempre se questione qual que é o tempo do seu processo. É custoso? Sim. Ok, gere uma FOF. Caso contrário, não gere, pessoal. Fiquem sempre atentos a isso. Qual o objetivo da sua FOF? Tá? Outra coisa, se a FOF não foi validada, se a proxy não foi validada, o emulador que seja, não faz sentido utilizá-lo, tá? É muito comum você ver, a gente acaba gerando uma proxy e tal, e acaba esquecendo da validação. Aí a gente vai usar, a gente acaba obtendo resultados totalmente não confiáveis, resultados espúrios e tal. Então, assim, se ela não foi validada, descarta aquela e gera outra, entendeu? Vê por que ela tá ruim, por que ela não tá consistente, tudo mais, né? Outra coisa, gerar rodadas dos simuladores que são ruins, né? Para o treinamento aqui em específico, né? Então, assim, sempre fique bem atento, né? Por exemplo, eu vou fazer, sei lá, vamos dar um exemplo, tá? Pensando em termos espacial, tá? Então, eu tenho vários pontos aqui, tal, não sei o quê.
eu quero treinar minha FOF para todo o reservatório. Só que, poxa, você não gerou pontos nessa região aqui do reservatório, né? Então, por que você vai gerar uma proxy? Ela não faz sentido, porque você gerou ela para uma região que não é válida, né? Se você quer gerar para todo o reservatório, você tem que pegar pontos que estão distribuídos espacialmente ao longo de todo o reservatório. O mesmo vale para as incertezas, né? Que elas estejam distribuídas bem espacialmente, né? Isso seguindo técnicas estatísticas e tudo mais. Então, isso que eu chamo de bad set of simulation runs. E outra coisa, se você não tiver certeza da aplicação, não pare, repense, né? Nem comece a aplicar a proxy. É sempre bom sempre tomar com cuidado isso. Tenha certeza de qual é a sua aplicação, qual que é o processo que você vai utilizar para substituir pela FOF e assim por diante. Então, o bottom line aí da FOF, né, que a gente sabe que o simulador reservatório, muitas vezes, né, ele acaba se tornando muito complexo, e muitas vezes ele demanda muitas simulações para cobrir todo o espaço de solução. Então, a gente substituir, né, o simulador pela FOF, né, é muito rápido, né, e ela possui um custo computacional relativamente baixo, né, comparado ao processo utilizando somente simulação, né, mas sempre, todo processo que usando FOF precisa de uma atenção especial, né, com aqueles pontos que eu mencionei, né, quando a gente pode, quando a gente não pode, sempre ter certeza de cada um deles, tá? Fechando essa parte de FOF do tipo, né, proxy do tipo FOF aí, pessoal, se tem alguma dúvida, que aí na próxima etapa eu vou entrar na parte dos emuladores. Bom, alguém pergunta? Opa, Lance, Felipe Mota aqui. Oi, Felipe, tudo bem? Essa discussão toda de proxies e amuletos são todas quando a gente está falando de estimativas e curvas de produção para a gente analisar, ter previsão, né? Não seria para fazer sensibilidades para o ajuste de histórico em si. Não, né? A proxy, por exemplo, a proxy... O modelo já tem que estar calibrado, no caso. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Os emuladores que hoje que a gente usa bastante são os emuladores para reduzir incertezas, para processos de assimilação de dados, antigamente chamado de ajuste de histórico, né? As proxies que a gente utiliza hoje, vou dar um outro exemplo, tá? Por exemplo, superfície de resposta. Para a gente existe uma técnica que a gente utiliza, uma técnica estatística, que a gente consegue fazer a análise de sensibilidade usando uma técnica estatística que constrói um tipo de proxy, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. O tipo de planejamento estatístico do tipo Black-Burman, ele é um tipo de planejamento estatístico que foi desenhado especificamente para fazer análise de sensibilidade. A partir do Black-Burman, você gera um modelo analítico, e a partir desse modelo analítico, você faz análise de sensibilidade. Tá? Aí é uma primeira etapa. E aí, uma vez que você fez essa análise de sensibilidade, descartou modelos que não têm impacto na sua resposta, ou seja, na sua função, que você gostaria de construir a proxy, aí você vai para uma segunda etapa, que é construir uma superfície de resposta usando essa metodologia específica do tipo proxy, que é a metodologia de superfície de resposta. Então, eu fiz uma análise de sensibilidade usando um tipo de planejamento designado para análise de sensibilidade. Aí eu vou para a construção de uma superfície de resposta usando um planejamento, por exemplo, fatorial completo, usando box banking. Então, assim, é um outro tipo de planejamento que foi designado para construir essa proxy para a superfície de resposta, ou seja, para a interpolação de dados. Tá? Então, assim, você pode usar uma proxy para fazer análise de sensibilidade, tá? Você pode usar uma proxy, só que cada proxy ela tem uma notação, uma característica muito específica no processo, né? Certo. Ficou que eu claro, vejo Felipe? também hoje que tem uma tendência assim de machine learning no mercado de usar, imagino, proxies e até usar machine learning, né? Usar estimativas, usar uso de curvas de declínio e tudo mais para identificar oportunidades, e eu tô vendo que tem uma visão assim que isso pode roubar um pouco do espaço dos simuladores. Então,
eu fico muito com o pé atrás, é o que você mostrou ali, a gente tem que desconfiar, a gente tem que analisar bem, porque não é bem assim que funciona, né? Não... Sim. Eu acho que você mencionou num ponto importante, Felipe. Eu acho que no sentido de a gente tem que sempre tomar um cuidado seguinte, as técnicas, né, assim, a gente está evoluindo muito rápido, né? Até então, por exemplo, inteligência artificial é usado há 20 anos atrás. E agora que está surgindo com outras aplicabilidades em outras áreas tal, e aí começou a vir para reservatório. Mas isso já é usado há muito tempo atrás, né? Só que agora, o que acontece? A quantidade de dados que está surgindo, que está aparecendo, é muito grande. Porque, por exemplo, vamos pensar num machine learning mais tradicional aí, sei lá, um aprendizado profundo. Cara, eu preciso de muitos dados. Se eu usar, por exemplo, o machine learning para prever a resposta do simulador, já demandaria um custo computacional altíssimo, porque eu precisaria rodar muitas simulações para poder alimentar a construção da minha FOF do tipo AI, por exemplo, Artificial Intelligence. Então, assim, é muito complexo, assim, mas, claro, eu vejo como muito potencial inteligência artificial, deep learning e tudo mais, com certeza, mas é igual eu comentei, né? Todas elas têm uma ressalva, né? Para que eu utilizo? É conveniente eu utilizar esse tipo para esse problema? Eu não posso usar somente o simulador? Porque para você usar isso, né, Felipe, acho que é importante também mencionar, demanda conhecimento. Muitas vezes o engenheiro do reservatório não tem esse conhecimento, e para ele adquirir esse conhecimento, ele vai gastar quanto tempo nesse processo? Então, a gente está falando de casos, vamos dizer assim, de proxies, emuladores, casos onde você tem um modelo computacionalmente caro, tá, que convém você investir nesse conhecimento. Tá? A proxy do tipo superfície de resposta, ela é muito rápida, ela é, assim, diria até um pouco, não simples, né? Mas, assim, não é difícil de ser gerado. Tá? Com poucos modelos de simulação eu consigo gerar e tudo mais, né? Só que a gente precisa sempre tomar um cuidado, né? Sempre se perguntar o porquê de todas as ações, seja para qualquer área, seja usando proxies, usando emuladores, bayesianos, né? Que é um específico, né? Seja usando inteligência artificial, né? A gente tem que sempre estar atento se para aquele fim, para aquele objetivo, para aquela aplicação, é realmente necessário a gente utilizar, né? Para esses casos que eu mostrei, a gente viu que sim, porque eram custosos computacionalmente e tal, a gente conseguiu fazer, tipo, afunilar, né, esse espaço de solução. Então, usando essas ferramentas, essas técnicas de aprendizado. Então, acho que isso que é interessante, né? A gente sempre se perguntar, e você comentou um ponto importantíssimo, né? Saber o que a gente está fazendo. Por isso que eu destaco muita parte do modelo de simulação, né? A gente construir e se perguntar o porquê de cada etapa que a gente está fazendo. Uma vez que a gente tem um entendimento do nosso problema, do nosso modelo, a gente pode propor outras soluções, outras ferramentas a serem integradas no processo, né? Exato. Acho que é nessa linha. Eu vejo com muita preocupação que hoje em dia eu trabalho na Emerson e tenho assim, contato com um grupo chamado QRI que propõe esse tipo de solução de machine learning e o marketing dessas empresas é muito agressivo, de realmente querer substituir o simulador e entregar respostas, identificar oportunidades no campo e tudo mais, e eu fico com muito pé atrás, que a pessoa tem que conhecer muito o campo para você partir do modelo estático e curvas de declínio, e a partir daí já ter definir estratégias e ver melhores oportunidades no campo e tudo mais. Então, é isso aí. Tá evoluindo muito, mas eu ainda vejo com muito pé atrás esse tipo de proposta. Professor Denis, fica à vontade. Eu só queria complementar uma coisinha da sua pergunta original, Felipe. Você perguntou se era só para previsão, né? Sim. Para cada atividade, a gente constrói uma função objetivo diferente. Então, se você quer usar para previsão, você pode, por exemplo, fazer uma proxy que vai emular o emulador, né, que vai tentar adivinhar o que o simulador diria sobre essa previsão. Para o ajuste histórico, a função objetivo é a qualidade do ajuste. Então, você vai ter que matematicamente quantificar isso. No nosso caso, a gente usa esse NQDS, que o Guilherme falou hoje, né? Mas pode ser um outro quantificador qualquer. E a proxy, ela tem o objetivo de substituir o simulador em algumas rodadas. Por exemplo, se eu vou fazer 300 rodadas de simulação com todas as incertezas, cada simulação demora horas,
o que a proxy pode fazer, nesse sentido aí que o Guilherme falou de redução de incertezas, a proxy substitui o simulador em algumas dessas rodadas, mas ela não vai sozinha, sem o simulador, conseguir adivinhar isso, né? Então, a gente vai construir um processo em que você tem que ter o objetivo bem claro, como o Guilherme disse, e esse objetivo, ele tem que ser traduzido em algo matemático, aí numa função tal, que aí sim, as proxies, simuladores, o que a gente internamente aqui está chamando de FOF, porque qualquer uma dessas ferramentas faz a mesma coisa, assim como machine learning, né? Mas aí eu vou ter que fazer. E com relação ao segundo comentário, concordo com você, assim, ó, o marketing é muito forte, mas eles têm uma limitação muito grave, que eles não conseguem prever a física do processo, enquanto o simulador consegue. Então, eu acho que é uma ferramenta complementar muito importante, mas sozinha ela não vai resolver o problema, né? Exato, exato. Eu trabalho aqui com... Acho que eu entendi o ponto. O Proxy Modeling, para o ajuste histórico, a gente trabalha com função objetivo, né, para gerar a superfície de resposta, né, para ele dar um direcionamento melhor no ajuste. Não seria só para substituir a simulação, né? Felipe, posso, professor Dan, responder? Pode, claro. No caso, para a redução de incerteza, um ponto importante, Felipe, é que a gente trabalha um pouco diferente. O que seria um pouco diferente? A gente está com a filosofia de usar esses tipos de ferramentas, seja uma proxy, seja um emulador, para excluir que a gente tem certeza que não é resposta. Diferentemente de a gente caminhar por um valor ótimo, que a gente muitas vezes pode cometer a gafe de caminhar para o modelo determinístico, a gente exclui que realmente a gente tem certeza que não é solução. E aí a gente caminha para esse afunilamento da redução de incertezas, tá? Então aí, no caso, a gente usa essas ferramentas para reduzir o espaço de busca, espaço de redução de incerteza. Espaço de busca seria o processo de otimização, tá? Me desculpa pelo erro, mas para redução de incerteza. Um ensemble ótimo, vamos dizer assim. Como se fosse o ensemble, só que o ensemble já é um pouco mais aprofundado, porque ele consegue mexer em propriedades de reservatório, porosidade, permeabilidade e tal. Sim, mas mais ou menos isso, segue nessa linha. Entendi. Beleza. Mais alguma dúvida, Felipe, professor Denis? Não. Ótimo. Tá. Não, pode seguir. Então, pessoal, eu falei até agora, então, falando de proxies, né? Agora eu vou entrar na parte de emuladores, né? Emuladores em específico, que a gente desenvolveu ao longo desse conhecimento, ao longo de uma parceria com a Universidade de Durham, na Inglaterra. Então, primeiro, né? O que é o processo de emulação, né? Emulação é um processo que um modelo computacional é codificado numa função, né? Igual o professor Denis comentou, né? Então, eu preciso transformar os objetivos em determinadas funções para que a gente possa, dado informações de input, por exemplo, né, codificar ele numa função e gerar outputs. Tá? Então, é isso aqui. Então, se a gente pensa num processo de emulação, é isso. Dado determinados inputs, eu produzo outputs. O que são esses inputs? Propriedades do reservatório, informações de cruze permeabilidade relativa, informações de PVT, informações de geológicas, parte estrutural e tudo mais, informações de reservatório, compressibilidade do óleo, contato óleo-água, permeabilidade vertical, né? E funções, né? Quais são os outputs? Aqui eu estou pensando em funções de previsão de produção, tá? Em específico, produção acumulada de óleo, num tempo específico, produção acumulada num tempo específico 2, tá? Produção acumulada de água, produção acumulada de gás, valor presente líquido, tá? E assim por diante, né? Isso de acordo com o objetivo, mas é claro, né? Esse é o objetivo para prever a produção, mas se eu for trabalhar, por exemplo, a parte de redução de incerteza, a parte de assimilação de dados, eu vou ter outras funções de objetivos. Por exemplo, vou ter uma vazão de óleo, vou ter um indicador, né, de qualidade do reservatório, por exemplo, o NQDS, que eu comentei anteriormente. Então, assim, tudo vai de acordo com o tipo de informação que você quer assimilar, de acordo com o objetivo do seu trabalho, né? Se eu quero assimilar dados, eu tenho funções e objetivos bem específicos. Se eu quero prever a produção, tenho funções e objetivos bem específicos. Quero fazer uma otimização, posicionamento de postos, tal, tem funções e objetivos bem específicos. Então, assim, tudo de acordo com a saída que você gostaria de emular, né, vamos dizer assim.
Então, o que é o emulador, né? O emulador é um tipo de proxy model, né? Da mesma forma que a superfície de resposta. Só que ela passa, ela dá uma informação adicional que um modelo do tipo proxy não dá, né? Se a gente pensar no modelo proxy, ele é uma aproximação estatística de uma função, né? Então, qual que é a grande diferença quando a gente fala de proxy, né, e emulador, né? O emulador, eu consigo dar, né, uma estimação da sua própria incerteza, né? O que seria isso, né? Eu não somente consigo estimar a minha saída, né? Eu consigo também estimar a minha incerteza da minha resposta. Por exemplo, eu estou emulando o valor presente líquido. Então, além de dar o valor presente líquido, eu dou uma variabilidade, ou seja, eu dou uma incerteza na qual esse indicador está sendo mapeado. Tá? Então, esse é o grande diferencial do emulador. Tá? O emulador não estima a função objetivo por si só, mas ele estima também a incerteza associada a ela. Tá? Então, esse é o grande diferencial. Né? E aí, da mesma forma, né, eu preciso de dados de treinamento para estimar, né, quanto mais dados de treinamento, eu tenho uma menor variância, né, um menor erro. Tá? Então, em resumo, né, o que eu preciso para construir um emulador? Né? Preciso de um valor médio, preciso da variância, né? Preciso da covariância das incertezas da saída. Né? Aqui é uma função típica do emulador, na qual eu tenho esses termos aqui, são os termos escalares, são os termos que eu gostaria de obter, por exemplo, uma regressão, um método de regressão. Tá? Esse aqui são as funções determinísticas conhecidas, né? Do dado um valor de entrada, x, né? Esse valor aqui é um processo gaussiano, por isso que a gente, né, que esse processo gaussiano, muitas vezes, ele é utilizado quando você tem uma alta variabilidade na sua resposta, tá? Se eu tenho um output bem comportado, vamos pensar aqui, tá? Algo bem simples, tá? Se eu tenho um output bem comportado, por exemplo, desse exemplo aqui, então eu não preciso desse processo gaussiano, tá? O processo gaussiano é exatamente quando eu tenho, por exemplo, uma vazão de óleo, tá? Tem algo totalmente ruidoso, totalmente oscilatório e tal, não sei o quê. Então, esse aqui é um processo gaussiano, ele acaba ajudando a mapear, a emular esses efeitos aqui, tá? Então, essa é a diferença desse termo aqui por si só, né? Então, se a gente pensar, né, aí você fala, não, mas eu gero um emulador Bayesiano e tal, mas o que é esse emulador Bayesiano? Ele é bom? O que ele é bom? Como que a gente estima que ele é bom, né? Ele é bom quando ele estima, né, de forma acurada, ou seja, eu tenho uma pequena incerteza associada ao meu output, né? E outra coisa, ele é bom quando ele roda de todos os cenários de forma rápida e eficiente. Então, esses são 2 pontos que, quando eu considero que o meu emulador é bom, né? Então, se a gente pensar em termos conceituais, né? Então, a gente usa o modelo de simulação para rodar algumas vezes, né? E aí a gente usa o emulador para aprender sobre aquela função, né? De forma que a gente possa obter uma determinada saída, né? De acordo, né? E também considerando essa incerteza dessa saída, por exemplo, o NP. Um exemplo aqui, pessoal, de proxy, tá? Vou fazer uma comparação, proxy e emulador, tá? Esse aqui eu estou considerando nesse exemplo uma proxy de x, né? Função f de x, né? E aqui o meu input x. Então, ou seja, um input e um output, né? Então, eu tenho a minha proxy aqui. Esse aqui são meus dados de treinamento, tá? Esses x aqui são meus dados de treinamento. Aí, o meu simulador é a linha tracejada, tá? Eu obtive o meu simulador para obter essas respostas aqui, só para comparar com a resposta obtida pela proxy. E a linha azul é minha proxy, tá? Então, eu tenho esses dados para treinamento. A linha azul, o que eu fiz com a proxy? Eu interpolei esses dados. Tá? E aí, quando eu comparo com a resposta do simulador, a gente vê que as respostas estão muito próximas. Né? Agora, indo para a parte do emulador. Né? O emulador, como eu havia comentado, pessoal, eu não somente obtenho essa interpolação, essa estimativa dos dados de saída, né, da função f de x aqui, tá? Mas como também eu estimo a variabilidade, ou seja, a incerteza associada a esse output, que a gente chama de, né, na parte quando a gente trabalha com emulação bayesiana, tá, a gente chama de intervalo de confiança, tá? Então a gente observa que à medida que eu me aproximo do meu ponto usado no treinamento,
esse intervalo, né, de confiança aqui, ele praticamente ele se torna totalmente 100% confiável, né? Eu não tenho essa variabilidade aqui, né? À medida que eu vou me distanciando dos pontos. Então, essa é a grande diferença quando eu falo em emuladores bayesianos. Então, eu tenho esse adicional de estimar esse intervalo de confiança. Então, para a gente trabalhar com um emulador, né? Quando a gente tem muitas saídas, né? Então, eu tenho NP, GP, WP, VPL e assim por diante, né? Então, eu tenho que emular cada uma de forma separada. Tá? Da mesma forma que eu... Lembra lá das equações das proxies, das equações analíticas? Tem que fazer da mesma forma, tá? Aí eu tenho que tratar cada output, né? Como se fosse um outro input, da mesma forma. Então, se eu tenho vários inputs, eu tenho outros outputs, e aí eu tenho que fazer esse mapeamento. Cada output tem que estar associado a essa combinação de inputs, e assim por diante. Ah, mas agora eu vou para problemas estocásticos. Para problemas estocásticos, aí eu preciso garantir que essa distribuição dos meus parâmetros incertos, eles estão distribuídos muito bem ao longo do meu espaço. Então, eu preciso usar de técnicas estatísticas para garantir que isso aconteça. Um exemplo de uma técnica estatística comumente utilizada, né, nessa área de análise de dados é o hipercubo latino, né? É o tipo sempre, né, amostragem do tipo hipercubo latino. Tá? É um método de amostragem que usa fundamentos estatísticos para fazer essas distribuições. Tá? Há outro uso, né? A gente falou do emulador para reduzir, para simular um output e também nos dá um intervalo de confiança, né? A gente pode também usar o emulador para prever o que o simulador está produzindo como saída, né? Da mesma forma que a gente fez para reduzir esse intervalo, conhecer sobre o reservatório, reduzir esse espaço de busca, né? No processo de redução de incertezas, a gente usa ele também para prever uma função objetiva em específico, né? E aí, como que, né, que o emulador trabalha para fazer essa predição, né? Primeiro, eu preciso ter emuladores ajustados, né? Pensa no seguinte, né? Lembra, quando eu estou trabalhando, eu tenho emuladores para passado, né? E emuladores para futuro, tá? Então, como que eu garanto que eu vou usar esse emulador para prever a parte futura? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar emuladores consistentes para a parte de passado, tá? E aí, para poder usar esses emuladores para fazer essa previsão futura, eu preciso determinar determinadas condições, no caso, hipóteses, né? E os pontos de predição, tá? Então, essa é a forma como eu utilizo o emulador para prever a produção futura de um reservatório. Não é o emulador para prever com pontos, né? Pensando aqui, eu usei um emulador para... Um exemplo, tá? Eu usei um emulador para poder reduzir as incertezas para o passado, nesse período aqui, aí eu vou usar esse mesmo emulador para prever o futuro, não necessariamente, tá? Primeiro eu preciso usar algumas hipóteses, fazer um novo ajuste desse emulador para poder prever essa produção. Tá? Então, essas são condições e critérios que a gente usa para usar o emulador que foi treinado para passado, com algumas incorporações, adições, informações adicionais para poder prever o futuro. Tá? Em termos de emuladores para passado, né? A ideia é você emular a saída do simulador, né? Incorporando esses dados de produção, né? De forma que a gente possa ajustar os dados históricos, entender sobre o reservatório e reduzir incertezas, como eu havia comentado, né? Nesse ponto, a ideia do uso do emulador em si é você descartar o que você tem certeza que não faz parte do seu conjunto de dados confiáveis, né? Que são os dados que estão próximos dos dados de histórico. Em termos para futuro, né, eu não tenho dado observado, ele simplesmente vai trabalhar como interpolador, né, da mesma forma que proxy, né, mas aí, tanto ambos, né, quanto para passado, quanto para futuro, ele nos dá uma ideia, né, de como a incerteza cresce ou diminui, né, entre os pontos utilizados no processo, né, no dado de treinamento. Exemplos de emuladores, né. Então, aqui eu tenho um exemplo de emulador ruim, né? Lembrando que, da mesma forma que eu fazia lá com a FOF do tipo proxy, eu tenho num eixo o emulador, no outro eixo resposta obtida pelo simulador,
em vermelho são os dados que eu utilizei para o treinamento, em azul são os dados que eu utilizei para a validação, e aqui essa reta é quando a resposta do emulador é igual à resposta do simulador. Mas aí você pergunta, mas por que eu estou usando dado de validação aqui? Para garantir que o comportamento que foi gerado no emulador, ele não está com um viés, com uma tendência de só funcionar para os dados de treinamento. Então, eu faço um novo sorteio, tá? E aí eu considero esses dados aqui de validação no processo utilizando o emulador que foi treinado com esses dados aqui em vermelho, tá? Então, o que a gente observa aqui por esse gráfico? Que o meu emulador, ele está pensando nos dados de treinamento, ele está excelente, está todo alinhado nessa reta aqui de 45 graus. Só que quando a gente vai para a validação, que é considerar um novo conjunto de cenários, ele perde esse comportamento que até então estava ajustado, né? Então, o que acontece? Isso é um emulador ruim, que ele passou no teste de treinamento, mas não passou no teste de validação. E aí, o que a gente fez aqui? A gente viu que o número de amostragens utilizado para a construção desse emulador estava baixo. Aí, o que a gente fez? Aumentou. Jogamos para 500 o número de cenários. Aí, a gente obteve o quê? Um emulador muito mais consistente. Ou seja, tanto os dados de treinamento quanto os dados de validação aqui estão ok. Estão todos eles alinhados a essa linha de 45 graus. Tá? Aqui, pessoal, são indicadores que a gente usa para avaliar a qualidade do emulador, da regressão em si, né? Porque o emulador é um modelo analítico. Lembra que a gente precisa estimar aqueles fatores, aqueles betas? Então, a gente estima aqueles fatores lá por uma regressão, tá? Tanto a regressão dos dois casos estão valores altos, que é, geralmente para modelos lineares a gente considera acima de 0,7, dependendo dos modelos 0,8, tá? Então, todos estão a 0,97, 0,94. Só que o RMSE é um indicativo de como está a qualidade para a previsão, tá? Geralmente a gente considera abaixo de 0,5. Então aqui a gente observa que esse RMSE aqui tá, para a previsão está ruim, 0,75. E aqui está abaixo de 0,5. Então o RMSE quanto mais próximo de zero, melhor, tá? E o R quadrado ajustado, que é o R quadrado da regressão, quanto mais próximo de 1, melhor, tá? Então esses são esses R's que eu estou mostrando aqui. Outra aplicação dos emuladores, pessoal, eu mostrei a aplicação do emulador. Aqui eu fiz a avaliação cruzada, né? Me desculpem, eu acabei comentando errado. Aqui é a validação, né, cruzada do emulador e aqui a aplicação. Uma vez que o emulador está validado, eu fiz a aplicação para construir as curvas de risco. Aqui eu tenho curva de probabilidade acumulada no eixo Y, para todos os gráficos, e no eixo X as funções de objetivo. NP, aqui, para tempos diferentes, para mesmo tempo, para postos diferentes. Então, eu tenho NP aqui para o produtor 1, NP aqui para o produtor 2, NP aqui para o produtor 3, NP aqui para o produtor 4. Tá? E aqui, a linha verde é o emulador, tá? Construído com 300 rodadas de simulação, e aqui a linha preta é o modelo de simulação com 1000 rodadas. É só o modelo que a gente usou como referência. Tá? Esse aqui é referência ao modelo, ao caso hipotético, tá? E aí a gente observa que as curvas estão bem juntas, bem alinhadas, né? Da mesma forma que para todos os postos, para esse tempo em específico, é o tempo final de simulação, tá? Esse é um modelo simples, pessoal, que a gente estava avaliando e testando a construção de um emulador, considerando as variabilidades espaciais do reservatório, tá? Então a gente obteve que esse emulador ele é 20% mais barato em termos de implementação, mas lembrando que esse é um modelo simples, que ele roda muito rápido. Então, a gente espera que esse tempo de 20%, ele tende a aumentar à medida que a gente aumenta em complexidade o modelo. Ou seja, aumentando em complexidade, a gente aumenta o tempo computacional. Então, aumentando o tempo computacional, a gente vê realmente os ganhos de utilizar uma técnica como essa do tipo FOF. Tá? Aqui é a mesma coisa, só que para produção acumulada de água. Tá? Vou passar rapidamente, a gente observa que as curvas estão alinhadas, né, para todas elas. Tá? Aqui eu não entrei em detalhes, pessoal, mas aqui é o erro percentual. Foram pegados alguns pontos, no caso 3 pontos, né, o P50, P10 e P90, tá? E foram medidos o erro percentual entre as curvas, tá? Somente para a gente ter um indicativo. E o MAP é um outro indicador de qualidade das curvas, né? Agora, vou apresentar um exemplo para vocês de otimização, tá? Otimização
usando um método tradicional, tá? E uma otimização usando o método emulação. Aqui é um método tradicional envolvendo o método tradicional de otimização, tá? Então, a gente percebe o que acontece. Começa com um sorteio num ponto inicial, aí o modelo vai, até chegar no modelo ótimo, tá? Aqui, pessoal, nesse gráfico, eu acabei não comentando, tá? Isso aqui são duas variáveis do processo de otimização, variáveis de entrada, x1 e x2, tá? Aqui significa que quanto mais próximo do zero, mais são valores que estão fora dos parâmetros de maximização, tá? No meu processo de otimização. Aqui o objetivo era maximizar uma função objetivo, tá? Então, quanto mais próximo dessa região mais clara aqui, que é a região de 2.5, significa que eu estou caminhando para o meu ótimo, tá? Então, qual que é a diferença do emulador? O processo tradicional, ele faria esse caminho aqui, tá? Até chegar no valor ótimo aqui. E aí, qual que é a diferença do processo de emulação? Eu faço um sorteio, tá? Desse aqui é um sorteio, uma amostragem que eu fiz ao longo de todo o reservatório, seleciono alguns pontos para treinar o meu emulador, tá? E a partir desses pontos treinados, eu uso o emulador para poder estimar esses valores, tá? E aqui seria o emulador com os valores estimados, tá? Sendo que essas regiões são as regiões que a gente considera como as regiões ótimas, estão regiões próximas aos valores do processo de otimização, tá? Diferentemente do processo tradicional, que ele caminha para um caso determinístico. Aqui não. Aqui eu estou caminhando para encontrar um conjunto de soluções ótimas, ou seja, eu descartei tudo que estava nessa região em verde aqui, tá? Mantive somente as regiões que estão próximas de um critério de cutoff aqui, né, que eu estou considerando aqui acima de 1. Né? Esse é o meu cutoff. Tá? Se a gente olhar em termos de curva, essa região em vermelho aqui, pensando no output aqui no tempo, né? Essa região em vermelho é a região que estaria abaixo da minha referência está aqui, tá? E essa região em azul é a região que estaria acima, ou seja, meu valor ótimo está, meu processo de otimização usando emulação conseguiu obter, centralizar, né? Não centralizar, né? Mas conseguiu compreender a resposta ótima do meu caso, tá? Caminhando aqui para o final da aula, pessoal, a última parte, né, que é a parte de modelos de fidelidade, né? Então, a gente viu modelos de simulação, como construir, né, modelos de simulação, as suas complexidades, as validações. A gente viu a parte de FOFs, dentro daquela nossa classificação, vimos a FOF do tipo proxy, FOF do tipo emulador, e agora a gente vai entrar na parte de fidelidades, para fechar a aula de hoje, tá? Somente relembrando lá, pessoal, a gente tem essa classificação em modelos que inclui a física do reservatório, os modelos em alta, em média e mais baixa fidelidade, e os modelos do tipo FOF, proxy, emulador, e os modelos híbridos, tá? Agora, o que é a grande pergunta, né? Como que a fidelidade está relacionada a essas terminologias aqui, tá? Então, é isso que a gente vai responder aqui nessa terceira parte da aula, tá? A primeira coisa, né? Lembra lá no fluxograma dos 12 passos, que a gente tinha lá na região, a gente tinha aqui o modelo de alta fidelidade, tá? Aqui a gente tinha o modelo de alta fidelidade, e aqui a gente tinha o Fit for Purpose Model, que é o FPM, e aqui a gente tinha a definição do objetivo. Então, lembra lá que a gente teve que definir o modelo de acordo com o propósito, baseado nos objetivos do estudo e tudo mais? Então, a primeira coisa que a gente precisa garantir, né, que esse Fit for Purpose Model aqui, ele é altamente custoso computacionalmente, e que a qualidade, né, não está de acordo com o estudo proposto, tá? Então, primeiro, o que acontece, né? No estudo de reservatório, a gente gera esse modelo inicial, que é o nosso Fit for Purpose Model. Esse modelo inicial, à medida que você vai avançando nos estudos, para assimilação de dados para a direita, ou para a parte de previsão de produção, a parte de tomada de decisão para a esquerda, que é a parte azul, que é futuro, a gente vai verificando que esse modelo muitas vezes não é adequado, tá? Esse modelo não sendo adequado, o que é não ser adequado? Muitas vezes ele é custoso computacionalmente. Um processo que eu preciso fazer para assimilação de dados, para a parte da direita, que é a parte passada, ele está me demandando, sei lá, 15 dias
no processo. Então, aí eu identifico, opa, pera lá, esse modelo não está funcionando para o meu propósito, para o meu objetivo. Então, o que você vai fazer? Nessa etapa que você vai definir esse modelo, Fit Purpose Model, você vai escolher um outro modelo, que aí ele pode ser um modelo de mais baixa fidelidade, tá? E aí, isso é um caso. Outro caso pode ser que, oxa, a qualidade desse modelo aqui não está de acordo com a minha resposta, então eu preciso mudar esse modelo novamente. Então, esse Fit for Purpose Model, ele pode ser alterado ao longo do processo, tá? Então, isso é um dos pressupostos para a gente definir o nosso Fit for Purpose Model. O segundo ponto é se existe ou não dados de histórico, ou seja, se ele é um campo green ou brown, um campo maduro ou um campo em estágio inicial de produção, tá? Uma vez que a gente definiu, a gente está ciente que nosso modelo não está adequado, ou a qualidade não está adequada, e o nosso modelo, a gente sabe se é um modelo mais maduro ou um modelo em estágio inicial de desenvolvimento, a gente precisa criar indicadores de qualidade para classificar esses modelos, tá? Então, um indicador deles é o tempo computacional, tá? Quanto tempo, por exemplo, a gente demanda para rodar centenas de rodadas de simulação, tá? Outra coisa, ao invés de rodar centenas de rodadas, é para rodar um estudo. Um estudo é uma simulação de dados para redução de incertezas, uma previsão da produção ou uma tomada de decisão. Um segundo critério é a qualidade, tá? Então, para a gente definir a fidelidade, a classificação da fidelidade, a gente tem que definir tempo computacional e qualidade. Primeiro, é uma qualidade esperada. Por que eu digo esperada? Porque quando a gente está trabalhando com um campo em estágio inicial de desenvolvimento, muitas vezes a gente não tem dados de histórico, tá? Então, a gente não tem como avaliar essa qualidade. Então, por isso que é uma qualidade esperada. A gente espera que a qualidade desse reservatório seja tal. Essa é a ideia. Por isso que a gente chama de esperada. Ou quantificada. Quando a gente está com um campo em estágio mais avançado, ou seja, a gente tem um período histórico, a gente pode quantificar essa qualidade dos resultados. Então, por isso que quando vocês viram a definição lá na tabelinha, é uma qualidade esperada ou quantificada. Então, a quantificada é para campos mais maduros e a esperada para campos em estágio inicial de desenvolvimento, tá? Então, esses são os dois critérios que a gente definiu, tá? Vou passar rapidamente aqui, pessoal, mas a explicação aqui em termos da qualidade, né, a avaliabilidade do histórico ou não, se passa por um campo em estágio inicial de desenvolvimento, que a gente não tem esses dados de histórico, e o campo mais maduro, onde a gente tem esses dados de histórico, tá? Quando a gente não tem esses dados históricos, o que a gente sugere, né? Usar como referência o modelo de alta fidelidade, tá? Então, nessa caixinha aqui, uma qualidade esperada, a gente usa esse modelo de alta fidelidade como referência. E aí a gente roda algumas vezes esse modelo, né, somente para a gente ter uma ideia dessa qualidade que a gente espera, né, desse modelo. Quando a gente está no campo mais maduro, a gente tem um dado histórico, então a gente não precisa desse caso de referência aqui, tá? Então, vou passar rapidamente aqui, mas o que eu comentei lá dos campos em estágio inicial de desenvolvimento, né? Aí a gente define, uma vez que a gente definiu esses critérios, que é a qualidade esperada versus o tempo computacional, a gente vai definir potenciais candidatos aos modelos de mais baixa fidelidade. Lembra lá no meu processo? Eu estava fazendo um processo. Como é um campo em estágio inicial de desenvolvimento, o meu objetivo é o quê? É prever a produção futura do campo ou otimizar a produção. Então, eu preciso ter um modelo rápido, porque eu vou trabalhar num processo de otimização, vou demandar muitas rodadas. Então, eu preciso definir, nesse caso, quais são os potenciais candidatos para um modelo de mais baixa fidelidade, tá? Então, isso que é importante para os campos em estágio inicial de desenvolvimento. Para campos com estágio mais avançado, ou seja, campos mais maduros, da mesma forma que a gente consegue definir isso usando um modelo de referência para os campos em estágio inicial, a gente sugere, né, no caso para os campos maduros, que a gente avalie as distribuições a priori, né, de um conjunto de amostras de tamanho N, né, checando, né, as distribuições das amostras dos modelos de baixa fidelidade que tenham potencial para ser assimilados. Porque vocês têm que imaginar a situação seguinte, pessoal. Eu identifiquei num processo de assimilação de dados para redução de incerteza que o meu modelo não é adequado. Ou seja, ele está demandando muito tempo computacional. E aí vem a pergunta, mas como que eu vou definir qual modelo de mais baixa fidelidade
é o mais adequado? A gente não sabe. Tá? Então, a gente sugere que você avalie as curvas de distribuição a priori do meu modelo. Se esses modelos gerados de mais baixa fidelidade, eles estão contemplados ou não nessas distribuições. Tá? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, eu vou pensar, o que seria o mais baixa fidelidade? Vamos pensar em termos estruturais. Tá? Eu tenho um modelo de fit for purpose escolhido inicialmente, ele está com um exemplo, 500 mil células. Aí eu gerei outros modelos com número de células menor. Tá? Então, eu gerei modelos de mais baixa fidelidade simplesmente alterando a resolução da malha de simulação. E aí, eu vi se esses modelos estavam contemplados na distribuição a priori, dado as incertezas, né? Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes isso não é tão simples de fazer. Tá? Aí eu vou mostrar um exemplo prático que a gente obteve ao longo trabalhando com esses modelos de diferentes fidelidades. Tá? Então, inicialmente, né, aqui, esse é um gráfico, né, é a qualidade esperada dos resultados, né, versus tempo computacional. Isso para um campo em estágio inicial de desenvolvimento. Eu tenho um modelo original, como eu falei, aquele modelo escolhido inicialmente, que é o Fit for Purpose Model inicial, tá? Eu tenho um modelo de alta fidelidade aqui, e aí eu gerei outros modelos, tá? Aí eu tenho uma qualidade esperada que é computada com base nesse modelo de referência, tá? Porque eu não tenho histórico, lembrando disso. Então, o que eu obtive? A gente obteve essa linha, né? É uma linha estimada, só para a gente ter uma fronteira aqui para saber quais modelos escolher, né? Quais seriam os candidatos? Os candidatos seriam esses pontos aqui, tá? E aí, qual que a gente selecionou? Selecionou esse ponto aqui, que ele tem um tempo computacional não tão baixo e uma qualidade de resposta muito próxima à qualidade do modelo original. Tá? Então, isso é para um Greenfield. Para um Brownfield, desculpa, pessoal. Lembrando que a ideia é sempre caminhar nessas direções, né? Obter melhores qualidades na resposta, né? E reduzir o tempo computacional. Tá? Essa é a direção do nosso modelo Fit for Purpose Model here. Pensando agora em termos dos brownfields, a gente segue a mesma filosofia, só que agora a diferença é que a qualidade é quantificada, ou seja, ela é quantificada baseada nos dados observados por algum indicador. No caso, um indicador que a gente utiliza muito no grupo é o NQDS. Tá? Então, agora eu vou dar um exemplo prático para vocês de utilização de modelos de mais baixa fidelidade no processo. Né? Então, qual que é o problema que a gente tinha, né, num caso prático? O nosso modelo, o Fit for Purpose Mode selecionado inicialmente, ele era muito custoso computacionalmente. Ele era um modelo inicial com 180 minutos, e aí depois de vários trabalhos feitos por um grupo interno no Unicim, ele começou a rodar em 55 minutos. Tá? Mas, mesmo assim, você tem um modelo que roda em 1 hora para rodar processos probabilísticos, você vai demandar dias, né, para você rodar todo o processo. Então, aí é onde que surgiu a motivação, ou seja, eu tenho um modelo inicialmente selecionado rodando em 1 hora, então eu preciso de dias para rodar esse processo. Então, a ideia surgiu o quê? Vamos construir modelos de mais baixa fidelidade. Tá? Foi uma solução possível para a gente caminhar para reduzir o tempo computacional do processo. Aí a gente gerou esses modelos aqui, tá? Foram 7 modelos de mais baixa fidelidade, sendo que esse aqui é o modelo original, rodando em 55 minutos, um modelo de mais baixa fidelidade, que eu estou chamando de 7, LM7, 55 minutos, 25, 13, 4, até chegar um modelo mais rápido que tinha, que é o modelo rodando em 2 minutos, que é o Lower Fidelity Model número 5 aqui. Tá? Aí o que a gente fez? Não, vamos determinar um cutoff, vamos excluir esses 2 modelos aqui, tá? E vamos só considerar o processo de assimilação de dados, esses 5 modelos. Tá? Aí esse modelo foi passado por um integrante do grupo, que é o Célio Masso, provavelmente vocês vão ter algo relacionado com ele ao longo da disciplina, tá? Aí ele fez o processo de assimilação de dados usando 5 modelos, tá? O processo de assimilação de dados, pessoal, praticamente a ideia é assimilar os dados para reduzir incertezas, tá? Aqui, nesse eixo, eu tenho a porcentagem de modelos que foram aprovados. Lembra que eu havia comentado do NQDS, que era um indicador?
Então, o NQDS aqui, no caso, abaixo de, se eu não me engano, abaixo de 5, ele considerou como sendo aprovado. Então, esse aqui é a porcentagem de modelos que foram aprovados ao longo do processo. Aqui é o modelo Fit for Purpose original, que eu estou chamando de MFM, tá? Esse é o a priori, ou seja, é a distribuição a priori das incertezas, e aqui é a distribuição posteriori, ou seja, depois do processo de assimilação de dados, como ficaram as distribuições das propriedades do reservatório que foram utilizadas no processo de assimilação de dados. Tá? Aqui são as diferentes fidelidades, tá? E aqui as diferentes fidelidades a posteriori. Então, essas linhas que estão aqui, são as informações a priori, ou seja, são as informações antes de eu iniciar o processo de assimilação de dados. Após iniciar o processo de assimilação de dados, eu obtive essas linhas aqui, ou seja, eu aumentei o número de modelos, ou seja, o número de modelos, né, que passaram pelo critério de aceitação aqui, de 100%, ele foi maior, né? Então, a priori, eu tinha poucos modelos passando por esse critério, né? Se a gente pensar aqui, se a gente pegar um valor aqui, 10 ao quadrado aqui, né, quase poucos modelos estavam passando, né? E aí, após o processo aqui de assimilação de dados, eu tenho esse número eu tenho essa nova distribuição de porcentagem de modelos a posteriori, tá? Então, o que isso quer dizer, né, pessoal? Só voltando aqui, que as curvas, né, de porcentagem de modelos aceitos, elas estão muito similares, né? Tanto para o modelo 1, 2, 3, 4, 5, a priori, né, que seriam esses gráficos aqui, quanto a posteriori, tá? Só que aí a gente precisou falar, não, vamos definir um indicador quantitativo, né? Aí veio o indicador quantitativo. Primeiro, o tempo de horas destinado para cada processo de assimilação de dados utilizando um modelo original, e aí utilizando cada um dos modelos de fidelidade, até o modelo de número 5, que foram os modelos selecionados. Então, esse aqui foi o tempo de horas para o processo total, pessoal. Para o processo total, foram acessadas 4 iterações de 200 rodadas de simulação cada. Tá? Então, o modelo de número 5 estava demandando 6 horas para rodar, enquanto o modelo original estava usando 10 vezes mais o número de horas para rodar. Tá? Esse aqui é o número de modelos que passaram pelo critério de aceitação, ou seja, menor ou igual a 5. Então, eu tinha 103 para o modelo original, para o modelo LFM5, 20. Só que aí a gente falou assim, não, vamos encontrar um trade-off. O que seria um trade-off? Um que associe o critério de qualidade em tempo, tá? E número de modelos filtrados. Aí a gente definiu esse score, que é a divisão do número do tempo pelo número de modelos vezes 60. Aí a gente definiu esse score. Aí o modelo com menor score seria um modelo selecionado, ou seja, é o LFM4. O LFM4 ele roda em 8 horas, todo o processo, e possui um número de modelos selecionados maior que o modelo original. Ou seja, ele foi possível não somente fazer todo o processo de assimilação de dados com a mesma qualidade, mas até uma qualidade que eu diria até um pouco superior que o modelo original. Tá? Aqui o tempo computacional de todo o processo, comparando os modelos. Então, a gente observa que o modelo de mais baixa fidelidade foi até 10 vezes mais rápido que o modelo original. Tá? E aqui o LFM4 foi o best trade-off aqui que a gente definiu. Ou seja, o nosso novo Fit for Purpose Model é o LFM4. Tá? Aqui, pessoal, vou passar rapidamente, mas aqui seria como que está a distribuição das propriedades de reservatório. Essa aqui é a informação a priori, e à medida que for avançando no processo de assimilação de dados, essas são as informações a posteriori, ao final do processo. Então, se a gente comparar o LFM4 a posteriori com o modelo original, estão muito próximos, né? Você vê aqui a mediana em vermelho, né? Esse aqui são as variabilidades aqui dos valores. E a mesma coisa para uma outra variável incerta, tá? Mesma coisa aqui, modelo de média, que é o modelo original, né, que é o MFM que a gente chamou, e o modelo LFM4, tá? Então, o que mostra? Que todos os resultados, né, comparando o modelo original com o modelo de mais baixa fidelidade número 4, né, possui distribuições, padrões muito similares, né, nas distribuições posteriores. Agora, no gráfico de qualidade, né, quantificada dos resultados, então a gente tem o modelo original aqui em azul, tá? E aqui são as diferentes fidelidades. Tá? E aí esse era o nosso modelo original.
nosso fit for purpose. Depois do processo de assimilação de dados, esses se tornaram candidatos e esse se tornou o nosso novo modelo de simulação. Tá? Então, como que a gente conclui esse processo, né? A gente conclui que o uso de modelos de simulação, né, com diferentes fidelidades, ele, claro, né, requer um conhecimento sobre o problema, né, para selecionar os modelos, os potenciais candidatos aos modelos de mais baixa fidelidade e, consequentemente, ao modelos, né, de acordo com o propósito definido. E a classificação de fidelidade ela é linkada, né, com a qualidade esperada ou quantificada dos resultados, né. Desse exemplo que eu mostrei é uma qualidade quantificada, porque a gente tinha dados de histórico, um campo mais maduro, né. E a importância, né, de a gente usar os modelos de mais alta fidelidade para checar e controlar a qualidade dos resultados, né. Então, a gente tinha esse aqui, era o nosso modelo fit for purpose original, a gente obteve uma resposta superior ao que a gente obtinha num tempo computacional muito reduzido, né? Então, a gente consegue transformar esse processo, que era custoso computacionalmente, em um processo rápido com uma qualidade tão boa quanto o original. Tá? Então, indo para o final da aula, pessoal, todos os modelos, né, acho que passando por cada etapa, né, da aula de hoje, eles devem ser consistentes, né, passando por critérios de consistência e critérios de validação, desde o tempo computacional e também os erros, né, que envolve a representação de um modelo, de uma realidade desconhecida num modelo numérico, né, lembrando que sempre a gente tem as leis físicas que governam o escoamento, tem as características, tem tudo que está acontecendo dentro do reservatório, né, então esses modelos têm que ser consistentes, né, e a gente sempre lembrar no seguinte, né, não é simplesmente gerar um modelo, mas esse modelo tem que ser eficiente, né, de forma que a gente possa reduzir o esforço computacional do processo em si, né, para que a gente possa avaliar o mesmo estudo de forma mais rápida, né. E aí um outro ponto, né, que é interessante é que a gente não somente desenvolva modelos mais rápido, né, mas que a gente use essa informação para quantificar as incertezas de forma que a gente possa obter modelos mais confiáveis para prever a produção, tá? Então, não somente obter o modelo, mas gerar modelos que sejam possíveis serem utilizados no processo de quantificação, no processo de redução de incerteza, para garantir uma qualidade, uma confiabilidade na previsão de produção, que esse é o foco quando a gente usa modelos para passado. Outra coisa é a gente usar modelos de diferentes fidelidades, modelos de mais baixas fidelidades, ao decisor opções, né? De que forma que ele possa escolher um modelo baseado numa qualidade, baseado no tempo que ele tem disponível e até mesmo nos recursos, né? Que muitas vezes existe o recurso computacional, mas não existe o recurso humano, ou vice-versa, né? Existe o humano, mas não existe o computacional. Então, assim, à medida que a gente avalia esses critérios de qualidade, a gente começa a dar incrementos para o decisor a escolher esse modelo, né? Escolher aquele fit for purpose model de acordo com as características do problema, de acordo com o que ele precisa resolver, o que ele precisa ter como resposta, né? E aí escolher uma FOF, né, entre proxies, emuladores, inteligência artificial, entre outros, né? A gente precisa responder as seguintes questões, né? Tipo, quais são os requisitos básicos, né, para construir esses estimadores rápidos, né, e quais são as condições que elas serão utilizadas, né, que é a conversa que a gente teve, né, junto com o Felipe, com o professor Denis, quais condições que elas vão ser utilizadas. Então, esses são pontos bem importantes. E, por fim, né, o ponto que o uso de modelos, né, de mais baixa fidelidade não necessariamente implica em resultados piores, né, a gente mostrou que a gente usou um modelo mais rápido, com resultados até melhores que o original. Então, isso representa ganho de produtividade, né? Representa um ganho que muitas vezes a gente não espera, né? Mas são esses estudos, né, de avaliação, de qualidade de modelos classificados em diferentes níveis de fidelidade e tal, que nos ajudam a entender e aplicar e utilizar da melhor forma possível todas as ferramentas que nós temos, né? Inclusive os modelos de simulação, né? Que a gente constrói à medida dos estudos, dos avanços, né, dos estudos. Bom, essas foram as referências que eu utilizei, né, ao longo da apresentação de hoje. Agradeço a todos pela
pela atenção aí. Se tiverem alguma pergunta, estou disponível, tá? E agradecer todos as empresas que participaram desse projeto, pessoal da Faculdade de Engenharia Mecânica, pessoal de Durham, a ANP, né, Energy, aos software, né, R, Schlumberger, Emerson também. E agradeço aí pela atenção de todos aí. Obrigado. Valeu, Guilherme. Alguma dúvida, pessoal?